aqui em mais um culto de domingo, um culto dominical da nossa Koinonia. Como é bom você estar junto conosco nesses momentos que estaremos aqui adorando o Senhor. E eu trago nesse início de culto a palavra do profeta Isaías, lá no capítulo 41, no verso 10, quando o profeta diz assim: "Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei, eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa." Confie nesse Deus. Eu sei que cada semana que passa, nós esperamos que já tenhamos resolvido essa questão, mas possamos ter paciência, possamos ter confiança, possamos crer que o Senhor está no controle de todas as coisas. Eis aí a recomendação do profeta: não tenha medo. Palavra do Senhor para nós: não tenha medo. Confie no Senhor. Vamos então adorá-lo nesses instantes que estaremos aqui juntos nesse culto online. Por isso já convido você a baixar sua cabeça, fechar seus olhos e vamos invocar o nome do Senhor. Querido Deus, aqui estamos em mais um dos nossos cultos online. Graças ao Senhor temos essa ferramenta onde podemos juntos como igreja adorar o Senhor. Fica conosco, Senhor. Queremos saber, queremos crer, queremos ter essa confiança do profeta Isaías, quando ouvindo do Senhor esta palavra: não tenha medo. Também, Senhor, queremos ser homens e mulheres sem medo, confiantes no Senhor, não em nossa força, mas na força do Senhor, na Tua mão poderosa, na Tua mão direita, Senhor. Descansamos em Ti e rogamos, Pai, a Tua bênção sobre nós. Fica conosco nesses instantes que vamos adorar o Senhor. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos adorar o Senhor então. Graça e paz, queridos. Vamos adorar o Senhor. Glória e majestade estão diante dele. Força e formosura no seu santuário. Cantemos. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura do seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Um plano para salvar, um pacto para selar, silêncio no céu, resgate e salvação encheu seu coração, ele nem hesitou. No palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu.
história parecia ter chegado ao fim. A sua graça me alcançou, e quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o seu sangue me libertou. Jesus, o plano perfeito, cante. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar. Ele me salvou. Te adoramos, Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar. Ele me salvou. Queremos usar esse momento para fazer a nossa dedicação da nossa vida, a dedicação da nossa vida no altar do Senhor. E também aproveitamos sempre para convidar e desafiar você a continuar sustentando os trabalhos que a Coinonia tem desenvolvido. Apesar de não termos os nossos cultos dominicais, nós continuamos servindo ao Senhor, servindo ao Reino e buscando fazer a sua vontade como igreja. Então, dedique também a sua oferta ao Senhor, use a conta da igreja. A gente tem disponibilizado os dados da igreja aí no vídeo, e também estamos toda terça-feira ali na igreja, e se você deseja fazer a dedicação lá, você pode então fazê-lo. Será um maior prazer de receber você e fazer a dedicação da sua oferta ao Senhor. Dedique a sua vida no altar de Deus. Confie nele. Como disse o profeta, não temas. Temos um Deus que tem uma poderosa mão direita para nos sustentar, e Ele há de fazê-lo. Vamos então confiar no Senhor e fazer nossa dedicação da nossa vida neste domingo no altar de Deus. Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração e se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, mas sem duvidar. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, mas sem duvidar. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua.
Boa noite a todos. É muito bom estar com vocês mais uma vez, mesmo virtualmente, para compartilhar a palavra de Deus. Você lembra que domingo passado o pastor Cláudio deu uma excelente introdução a esta carta maravilhosa de Romanos, e eu também estou muito empolgado sobre refletir e trazer mensagens sobre esse livro tão cheio do Evangelho, tão rica para nós aprender mais do nosso grande Deus. Hoje eu vou compartilhar sobre só 2 versículos, na verdade versículos que pastor Cláudio mencionou domingo passado, que eram chaves na conversão do grande reformador protestante Lutero. São do capítulo 1, versículos 16 e 17. Então, por favor, abrem suas Bíblias e vamos ler esses versículos. Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Eu vou reler só esses 2 versículos com vocês, e eu vou fazer 7 perguntas para tentar desvendar as riquezas desta passagem. Mesmo só esses 2 versículos são riquíssimos em ensino para nós. Então vamos lá. A primeira frase: não me envergonho do Evangelho. E minha pergunta é: por que Paulo ficaria envergonhado do Evangelho? Com certeza, ele não era como eu era quando adolescente, quando eu tinha vergonha do Evangelho. Na verdade, eu tinha, não foi o Evangelho em si, mas foi mais, vamos dizer, o estilo de vida santinha que o Evangelho levava, que levava a xingar a zombaria das colegas da escola. Eu tinha vergonha disso. Mas aqui, Paulo, o que ele quer dizer com esse vergonha do Evangelho que ele não tem? Bem, em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 23, Paulo fala que o Evangelho de Cristo crucificado era um escândalo para os judeus. Realmente uma vergonha que o Messias, o enviado especial de Deus, morreria numa cruz como um criminoso comum. Eles não entenderam. Paulo continua que o Evangelho de Cristo crucificado é uma loucura para os gentios. Para eles, a religião de Cristo crucificado, de Paulo, era um ridículo. Como é que a personagem principal da sua religião, a pessoa que você adora como Deus, como é que ele pode ser um judeu obscuro que morreu ainda jovem, crucificado? Como é que esse é seu herói, seu Deus? Não faz sentido. Que religião insignificante. Que vergonha ter uma religião assim. Esse foi o pensamento dos gentios. Também podemos dizer que às vezes o Evangelho, por desafiar o hedonismo e o egoísmo do ser humano, ou até para enfrentar com a autojustificação do pecador, pode levar a uma reação muito negativa, uma reação de oposição, de desprezo, de xingar, até de zombaria do Evangelho. Mas isso jamais impedirá a missão de Paulo pregar. Ele declara: eu não me envergonho do Evangelho. E ele continua na próxima frase explicando por quê. Ele fala:
porque é o poder de Deus para a salvação. E eu perguntei, como é que o Evangelho é o poder de Deus? Se lembra que Paulo escreve a Roma, naquela época o capital do mundo civilizado, o centro do grande Império Romano, o lugar mais poderoso no planeta naquele tempo. Os romanos tinham muito orgulho da força deles, do poder de dominar, subjugar nações e países, de estabelecer seu famoso Pax Romano. Mas Paulo quer falar aqui sobre um poder muito, muito maior do que o Império Romano, o poder de Deus. Quando pensamos do poder de Deus, o que pensamos? Talvez pensamos nas grandes obras de criação, o universo. Podemos dizer que o poder de Deus é visto nos vulcões em erupção, na fervura inimaginavelmente quente do nosso sol imenso. Que poder! Ou na velocidade e iluminação de uma estrela traçando os céus a 2 milhões de quilômetros por hora. Nem tem como entender isso. Que poder de Deus! Que poder impressionante! Na verdade, na Bíblia poucas coisas são descritas como o poder de Deus. Em 1 Coríntios 1, 24, Jesus Cristo é descrito como o poder de Deus. Mas além disso, é somente o Evangelho, aqui nesse versículo e também em 1 Coríntios 1, 18, que é descrito como o poder de Deus. Então, o Evangelho deve ser muito poderoso, mais poderoso até do que todas essas coisas que mencionamos agora. Como? A palavra usada aqui para poder, no grego original, é dinamis, de onde vem nossa palavra dinamite. Então, será que a ideia é que o Evangelho é explosivo? Não, acho que não é isso a ideia que Paulo quer falar. Paulo quer falar aqui sobre um poder em termos de eficácia. Paulo quer falar sobre a liberdade e soberania da vontade de Deus, um poder sobrenatural, usando as coisas fracas e humildes, como Paulo mesmo, para realizar algo incrível. O poder do Evangelho é o poder que Deus opera para justificar o pecador diante dele, de reconciliar com Deus, de santificar e de finalmente glorificar, transformar o pecador. Que poder incrível! Um poder transformador que Paulo, um ex-perseguidor da igreja, experimentava pessoalmente. Um poder transformador que Paulo com certeza observava em talvez milhares de vidas transformadas, de tantas pessoas evangelizadas por meio dele. O Evangelho é o poder de Deus para salvar da ira, da condenação e julgamento de Deus. O Evangelho é o poder de Deus para salvar, para restaurar, reconciliar, transformar e glorificar. Que poder impressionante! Vamos entender melhor este grande poder de Deus. A próxima frase: o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. De todo aquele que crê. Como assim? Crê em quê? Por quê? Devemos entender que esse crer não é passivo, é algo ativo, é um crer que faz uma diferença em nossa vida. Lembre que Tiago uma vez falou que até mesmo os demônios creem em Deus. Eles creem na existência de Deus. Mas aqui Paulo está falando num crer que resulta
no dom gratuito de salvação sendo recebido de Deus. Na verdade, milhões creem, aceitam como fato histórico que Jesus morreu na cruz pelos pecados do mundo, mas essas pessoas não são salvas. Por quê? Porque para eles a questão não é pessoal. O crer que leva à salvação da morte eterna é um crer ativo, um crer que responde positivamente à cruz de Cristo, um crer que diz: sim, Deus, reconheço que sou pecador miserável, reconheço que nada posso fazer para salvar mim mesmo. Creio que Jesus, o Filho de Deus, morreu em meu lugar, levando a punição por meus pecados. Creio, coloco minha fé, minha confiança nisso para me salvar. Uma fé pessoal e específica, uma rendição total e confiante somente em Jesus como nosso Salvador e Senhor. A próxima frase: de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Eu me pergunto, por que o judeu vem em primeiro? Bem, o judeu, ou melhor vamos dizer, o povo judeu vem primeiro no sentido que foi aquela nação que Deus escolheu para ser o veículo da salvação ao mundo. Você se lembra a promessa para Abraão lá em Gênesis? Abraão, que se tornaria o pai da nação hebraica, Deus disse para ele: através dos seus descendentes abençoarei todas as nações do mundo. Era para a nação que viria de Abraão e seus descendentes se tornaria o meio de Deus levar o Evangelho para todas as nações do mundo. Então não é somente em tempo que o judeu vem primeiro, mas é em privilégios, e Paulo fala muito sobre isso no livro de Romanos. A salvação vem dos judeus, Jesus fala isso em João 4, versículo 22, e o Messias, obviamente, era judeu, Jesus de Nazaré. As palavras, as mensagens de Deus foram confiadas para os judeus, Romanos 3, 2. Eles receberam as alianças, a lei, a adoração no templo, a revelação da glória divina e as profecias messiânicas chegaram para eles. Romanos 9, versículos 3 a 5 fala tudo sobre isso. Esses privilégios, no entanto, não foram dados aos judeus por eles serem mais merecedores, nem por Deus demonstrar parcialidade com eles. Não. Paulo vai esclarecer isso mais adiante nessa carta. Mas era necessário que a invasão do Evangelho no mundo começasse com um povo específico que por sua vez tivesse a responsabilidade de levar esse Evangelho para todas as nações. Então, primeiro do judeu e depois do grego. Tem uma ordem histórica, tem uma ordem teológica, religiosa, contudo não esqueça, a maneira da salvação é igual para todos, todo aquele que crê. Paulo continua a próxima frase: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. E eu me perguntei, por que Paulo fala que a justiça de Deus é revelada? Foi escondida antes? Tem algo muito diferente da justiça de Deus? Uma diferença entre a justiça de Deus e nossa justiça que tinha que ser revelada? O que Paulo quer dizer aqui? Na verdade, a ideia, o conceito dessa palavra é mais a ideia de mostrar
ou melhor, de demonstrar a justiça de Deus. Mas o que exatamente significa a justiça de Deus aqui? Bem, podemos entender a justiça de Deus como aquele atributo ou característica imutável dele, de ser permanentemente certo e reto e honesto, e que ele ama o certo, a verdade, a retidão. Ele é o supremo juízo justo do universo. Na verdade, por ele ser perfeito em toda maneira, ele define justiça. Mas também pode ter outro sentido para a justiça de Deus. Essa frase pode também descrever a provisão divina de aceitar as coisas no mundo, o método que Deus usa para resgatar e justificar os pecadores e finalmente também resolver tudo o que é errado no mundo. E assim, Jesus, seu Filho, é o substituto sem pecado que satisfaz as demandas da justiça divina por morrer em nosso lugar na cruz de Cristo. Então, a cruz de Cristo se torna a maior revelação ou demonstração da justiça de Deus que já aconteceu. Contudo, ainda há um terceiro significado da justiça de Deus. É o estado de ser justo aos olhos de Deus. Paulo usa a justiça nesse sentido várias vezes em Romanos, em 2:13, em 3:21, em 3:24. Então é a condição ou a posição de estar certo, justo, aceito diante de Deus, por causa da obra de Cristo na cruz. É que a retidão, justiça e perfeição de Jesus é transferida, imputada é a palavra que os teólogos gostam de empregar, dado a nós. E então, depois de aceitar Cristo como nosso Salvador e Senhor e receber o perdão dos nossos pecados, somos reconciliados com Deus, porque quando Ele olha para nós, Ele não vê mais os pecadores miseráveis que somos. Incrivelmente, Ele nos vê como se fôssemos vestidos na perfeição, na retidão, na justiça de Cristo, cobertos com a pureza e perfeição de Cristo, sem pecado e justo diante de Deus. Então, aqui, qual o sentido da justiça de Deus que Paulo está usando nesse versículo? De fato, podemos dizer que é a justiça de Deus como atributo ou característica dele, que é o primeiro sentido que leva ele a agir para salvar pecadores, fazendo a maior demonstração de justiça. Esse é o segundo sentido, que produz o abençoado estado de um pecador ser justo nos olhos de Deus, o terceiro sentido. Mas eu acho que aqui é principalmente esse terceiro e último significado que Paulo está usando sobre nosso estado de ser justificados diante de Deus. Porque a próxima frase vai esclarecer isso. Paulo continua a próxima frase: uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. É pela fé, como assim? Vamos considerar a frase toda aqui. Essa tradução do NVI é interessante. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Essa frase é um pouco obscura, do princípio ao fim. Literalmente é de fé em fé. Mas o que significa isso? Que fé? Alguns acham que Paulo está falando aqui sobre a fé de Deus, ou a fidelidade de Deus, agindo na justiça dele para nos salvar, a nossa fé que recebemos no dom da salvação, da fidelidade de Deus para a nossa fé.
Outros acham que Paulo está descrevendo o processo da salvação em nossas vidas, ou melhor, o desenvolvimento, o crescimento na fé e santificação. Então, de fé em fé, ou seja, que brota da fé e leva ainda mais fé, um grau de fé para outro. Ainda outros, como na tradução que eu estou usando aqui, acham que Paulo quer enfatizar que a salvação é, do começo ao fim, somente pela fé, não pelas obras, não porque alguém merece, não, somente pela fé. Então a justiça, no terceiro sentido que identificamos no último trecho, o estado de ser considerado justo nos olhos de Deus, é do princípio ao fim somente pela fé. Que alívio! Não é que não devemos nos preocupar se fomos bons o suficientes para merecer a salvação. Não. Que alívio que não precisamos fazer nada além de crer, de confiar e se render a Jesus. Do princípio ao fim é só fé, é só confiar em que Deus já fez. Que evangelho poderoso e maravilhoso que é o dom gratuito de Deus para nós. É só simplesmente receber pela fé. E Paulo termina o versículo dizendo, como está escrito, o justo viverá pela fé. Escrito onde, Paulo? Qual a relevância dessa frase aqui? Paulo está citando o profeta Habacuque, capítulo 2, versículo 4, e eu vou dar uma outra tradução do versículo para tentar esclarecer porque Paulo usa aqui. É assim, o homem que pela fé em Deus é reconhecido justo por Deus, viverá por esta fé. Ou seja, aquele que por meio da fé é aceito por Deus, viverá. Aquela pessoa que é justificado por fé, viverá. Voltando para meu comentário no início sobre minha vida, eu disse que como adolescente eu tinha vergonha do Evangelho, ou seja, a vida santa do Evangelho. Então, o que mudou comigo? Bem, eu posso dizer que esta vergonha foi embora, porque no dia em que eu aceitei Cristo como meu Salvador, somente pela fé, eu descobri que as bênçãos, ou posso dizer as vantagens do Evangelho foram infinitamente superiores e maiores do que as supostas desvantagens de, por exemplo, sofrer alguma zombaria. E isso é o poder do Evangelho, de impactar uma vida. Você já deixou o Evangelho impactar sua vida, mudar seu destino? Em conclusão, também eu gostaria de repetir o convite que Pastor Cláudio fez domingo passado sobre a carta aos Romanos, de ler essa carta. Que tal você começa a ler um capítulo por dia durante esse mês? E só levam 10 minutinhos cada dia, e depois de 16 dias você vai voltar para o início e começar a ler de novo. E com certeza Deus vai abençoar ricamente sua vida em Cristo com essas leituras. Para finalizar aqui, eu gostaria de ler mais uma vez nosso texto, Romanos 1, versículos 16 e 17. Mas essa vez eu vou dar uma nova tradução, minha própria tradução, baseada na reflexão que fizemos hoje. Então, não é para acompanhar, é para escutar e dar graças a Deus pelo Evangelho maravilhoso que nos salvou. Não me envergonho do Evangelho,
porque é o poder de Deus trabalhando para a salvação da morte eterna de todo aquele que crê com fé pessoal e rendição confiante só em Cristo. Primeiro do judeu e também depois do grego. Porque no Evangelho temos a maior demonstração de como Deus nos aceita como justos. E isso é uma justiça que do princípio ao fim é somente pela fé. Como está escrito, viverá eternamente aquele que, por meio da fé, é aceito como justo por Deus. Amém. E uma boa noite a todos e uma semana abençoada para todos. Boa noite, meus irmãos. Paz e graça a todos. Mais um domingo que nós estamos encerrando nossa atividade, nosso culto nessa noite. E eu creio que essa palavra nesse momento foi preciosa aos nossos corações, que de fato ela tenha falado a cada um de nós. O tempo de louvor também é um tempo, sem dúvida, de comunhão com nossos irmãos, familiares, e o privilégio que nós temos de poder louvar a Deus em meio a tudo isso. E eu queria só brevemente trazer você a uma reflexão que eu tenho feito, que é justamente pensar, que em meio a esse contexto de isolamento e tantas circunstâncias incertas, de certa forma, esse tempo que a gente tem passado, eu tenho mentalizado que cada dia que se passa, de fato, é um dia a menos nesse nosso processo, nesse nosso tempo de quarentena. Mesmo sendo um tempo precioso ao lado de algumas pessoas que amamos, nesse meu caso, da minha esposa, que tem sido um tempo precioso com ela, mas ao mesmo tempo a gente está sentindo muita saudade dos nossos irmãos, dos nossos queridos, familiares também, que nem sempre a gente tem essa liberdade de estar mais perto. Mas eu creio que mesmo em meio a tudo isso, nós temos muitos motivos para agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito, pela sua graça, pela sua misericórdia sobre nós, pela provisão e cuidado em todas as circunstâncias. E eu queria nessa hora convidar você a orar juntamente comigo, agradecendo tanto por esse culto que nós tivemos, como por essa semana que se inicia e pelo cuidado de Deus em meio a todas essas circunstâncias. Fechemos os nossos olhos e oremos ao nosso Pai. Santo e amado Deus, nós queremos Te agradecer, ó Pai, por esse privilégio e esse momento que nós tivemos de poder aprender um pouco mais da Tua Palavra, de estar, de alguma forma, mais perto de Ti, entendendo que é relevante e muito importante para a nossa vida buscar Te conhecer cada vez mais. Te pedimos que Tu continues abençoando as nossas vidas, nos livrando de todo mal e capacitando, ó Deus, tanto as nossas vidas como aquelas pessoas que têm estado de frente com essa pandemia, com todo esse procedimento de Covid-19, que Tu possas estar capacitando, Pai, os profissionais da saúde, cada um daqueles que têm atividades que são indispensáveis, que Tu possas estar guardando e também abençoando as nossas vidas. Dá-nos uma semana de paz na Tua santa presença, abençoa o nosso tempo juntos com os nossos familiares, que seja cada vez mais de comunhão e de crescimento também na Tua presença, e que essa semana seja uma bênção em nossas vidas, que nós possamos estar cada vez mais aptos a Te servir. É assim que nós Te agradecemos por tudo e Te pedimos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Uma ótima semana, meu irmão. Deus te abençoe.